Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O governo Bolsonaro passou por 3 momentos que abalaram a sua base de apoio. O primeiro foi com a indicação de Augusto Aras na PGR. O procurador, que dava declarações contrárias à Lava Jato e de passado ligado ao PT, fez com que alguns notórios apoiadores do presidente se aglutinassem em uma oposição ensandecida. Essa turma depois passou a ser chamada nas redes sociais de Nova Esquerda. O segundo momento foi com a saída abrupta de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Nesse caso não houve grande debandada na base de apoio, mesmo porque, durante o processo, o ex-juiz e atual blogueiro logo mostrou sua verdadeira índole. Se tratava de um ministro com claras pretensões eleitoreiras, abandonando o governo em meio a uma crise mundial e ainda se valendo de acusações que até hoje não foram provadas. O terceiro momento, como todo mundo já sabe, se deu no fim da semana passada com a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para ocupar a vaga que será deixada por Celso de Mello na Suprema Corte. Desta vez, alguns eleitores do Bolsonaro acabaram por se juntar com aquela primeira turma que se revoltou com a escolha do Aras. Outros permaneceram apoiando o presidente, porém, bastante decepcionados com a indicação. E também teve aqueles que não se abalaram em nada, imbuídos aí da certeza que o chefe do executivo, dentro das limitações impostas pelo nosso sistema, fez o que era melhor para o país. Essa turma até pode estar certa, afinal, a gente não sabe aí o que acontece nos bastidores de Brasília e nem temos bola de cristal para saber como será de fato a atuação de Cássio no Supremo. Só que por outro lado, se Bolsonaro indicasse o Zé Dirceu, essa turma também bateria palma e diria que tudo faz parte de uma intrincada estratégia. Bom, eu faço parte da segunda turma, permaneço apoiando o presidente, permaneço crendo que Bolsonaro é o melhor presidente que esse país já teve, pelo menos desde a redemocratização, porém, não é novidade para ninguém que estou puto, muito puto com a indicação. E sim, posso estar errado. Aliás, meu maior desejo é esse. Quero daqui um tempo pagar a minha língua e me retratar por tudo que falei acerca do novo ministro. Da mesma forma que me enganei em relação ao André Mendonça. Na ocasião, achei que a escolha do substituto do Moro era péssima. E agora percebemos que a Polícia Federal, assim como a Operação Lava Jato, tem trabalhado como há muito tempo a gente não via. Não é por menos que Moro, em comparação a Mendonça, passou a ser chamado de moroso. Mas agora eu faço uma pergunta para você que parou de apoiar Jair Bolsonaro por conta da indicação do Cássio. Quem você vai apoiar em 2022? O Luciano Huck? O Amoedo com toda a sua prudência e sofisticação? O Mandetta com a sua defesa da ciência, ciência, ciência? Ou o blogueiro do antagonista que largou o país no momento que a gente mais precisava e ainda se valendo de acusações falsas? Tudo em nome da sua biografia, ou melhor, em nome da sua egolatria. Temos que entender que no Brasil não existe uma direita pragmática fora do Bolsonaro. E qualquer um que tentasse mudar drasticamente o nosso sistema ou seria obliterado do poder ou teria que abrir concessões exatamente como o Bolsonaro vem fazendo. Não podemos esquecer do exemplo da nossa vizinha Argentina. Macri foi eleito sendo a grande promessa da direita depois de longos anos de populismo esquerdista. E assim, a sua plataforma liberal foi a grande vitoriosa nas urnas. Porém, Macri não conseguiu fazer as reformas prometidas e nem tampouco estabeleceu as mudanças no sistema que é completamente aparelhado ao peronismo. Infelizmente, o mandatário da direita teve que ceder aos anseios do Congresso e no final do seu governo estava até adotando políticas de congelamento de preços. Isso fez com que os seus eleitores o atacassem com veemência. Macri passou a ser chamado de fraco e traidor. E dentro da sua base de apoio, iniciou uma intensa campanha de repúdio ao seu governo, que não conduzia o país de acordo com a plataforma liberal. O resultado disso é conhecido por todos nós.
Macri não se reelegeu e o kirchnerismo voltou ao poder na figura de Alberto Fernandes. Hoje a Argentina caminha a passos largos em direção da Venezuela. Isso demonstra para nós aqui no Brasil que romper com Bolsonaro, sendo que não existe outra opção à direita, muito menos uma base direitista consolidada no Congresso, é fazer com que a esquerda venha com força total em 2022. Pode ter certeza que o Ciro Gomes se regozija quando vê a base de apoio do presidente se digladiando entre si. Mas veja bem, como eu disse no último vídeo, isso também não quer dizer que nós, como eleitores, devemos nos eximir de cobrar. Nós, como eleitores, precisamos sempre demonstrar quando o governo está rumando por um caminho que foge do objetivo para o qual foi eleito. O eleitorado é a bússola de todo o governo. Um eleitorado que não se manifesta é como uma bússola quebrada. E com o tempo, esse governo pode se perder de vez. Demonstrar desaprovação e criticar é diferente de atacar irracionalmente, como faz o Nando Moura e tantos outros que romperam com o presidente. Criticar, quando for necessário, é apontar para o norte. E mesmo que o governo tenha que ir para leste ou para oeste para desviar aí de um perigo que o tiraria de vez do trajeto, ele tem sempre que olhar para sua bússola e ver onde está apontando o norte. Bom, Bolsonaro por um ano tentou bater de frente com o sistema e estabelecer um governo independente conforme proposto em sua campanha. Mas o que aconteceu? Primeiro, ele foi traído por parte de sua bancada, ficou sem base de apoio dentro do Congresso. Depois, o Legislativo o deixou engessado. Maia se gabava por ter se tornado uma espécie de primeiro-ministro naquilo que ganhou o nome de parlamentarismo branco. Nesta toada, Bolsonaro passou a ser chamado de Rainha da Inglaterra pela imprensa militante. E foi nesse período que a palavra de ordem daqueles que estavam desgostosos com a atuação do presidente passou a ser articulação. Todos clamavam para que Bolsonaro articulasse. E por fim, as velhas raposas do Congresso, juntamente com os urubus do Supremo, começaram a fomentar o ambiente que levaria ao impeachment do primeiro presidente de direita do Brasil. O impeachment do primeiro presidente que ousou não rezar a cartilha do estamento político que nos domina há mais de 100 anos. Foi aí então que Bolsonaro teve que dar alguns passos para trás. Devidamente aconselhado pelos militares, se afastou dos bolsonaristas, que a mídia chama de ala ideológica, para assim começar uma nova estratégia. O presidente se aproximou do centrão, sancionou medidas que atendiam os anseios dos fisiologistas, assim como indicou nomes um tanto quanto suspeitos para cargos importantes da República. Essa mudança de rumo fez cair por terra qualquer possibilidade de impeachment. Bolsonaro passou a ter maioria no Congresso e começou a comandar o executivo de uma forma mais forte e atuante. Política é a arte do possível. No Brasil, a Constituição estabelece uma coisa chamada presidencialismo de coalizão. Sendo assim, não tem como governar sem dançar com o inimigo. No entanto, o maior problema do país atualmente está na Suprema Corte, que foi completamente aparelhada pela esquerda. O STF é formado por ministros progressistas que limpam suas bundas com as páginas da nossa Constituição, perseguem desafetos, protegem notáveis corruptos e interferem nas prerrogativas dos outros poderes, principalmente no executivo. A verdade é que o nosso poder judiciário suplantou os demais poderes da República e hoje vivemos sob o jugo de uma ditadura das togas. E é justamente esse fato que fez com que todos os apoiadores do governo criassem a expectativa de que o primeiro-ministro indicado por Bolsonaro fosse a antítese dos demais togados, que fosse um conservador punitivista contrário ao nefasto ativismo judicial da corte. Afinal, de que vale tantas concessões ao sistema, se não para que em momentos cruciais como esse o presidente mostrar a que veio? No entanto, não foi o que Bolsonaro fez.
ele acabou indicando para o Supremo um sujeito escolhido pelo Centrão. Um sujeito que agradou as figuras mais execráveis do mundo jurídico, como Felipe Santa Cruz e o advogado petista Cacai. Um sujeito que foi aprovado por todas as velhas raposas de Brasília. Por mais que você seja daqueles que não vê problema na escolha do presidente, você não acha aí um tanto quanto estranho o silêncio da esquerda diante da indicação? Acho que qualquer um esperava um hecatombe na oposição quando Bolsonaro ventilasse o nome do seu ministro. E como se não bastasse, antes de indicar, o presidente ainda foi pedir as bênçãos do Gilmar Mendes e do Toffoli com relação ao escolhido. Desculpa, mas não tem como não se revoltar. Eu passei o fim de semana sentindo uma espécie de dor de corno. Ah, Luiz, mas o Senado Federal jamais aprovaria o nome de um conservador ou de alguém conhecido por criticar o STF. Esse tem sido o mantra de muita gente nas redes sociais. Porém, a Constituição é bem clara sobre a escolha dos ministros da Suprema Corte. Abre aspas. Cabe ao presidente da República a prerrogativa de indicar membros do Supremo Tribunal Federal, ficando para o Senado Federal o ônus de exibir razões técnico-jurídicas fundamentadas para a eventual rejeição do indicado. Fecha aspas. Ou seja, ser conservador e ser terrivelmente anticomunista não pode ser usado como critério para vetar a escolha. Em uma indicação de um nome mais alinhado ao bolsonarismo, o Senado teria que se virar para apresentar os critérios que o desabonassem do cargo. Nesse caso, o presidente teria, pelo menos, feito a sua parte de acordo com os preceitos que o elegeram. Aí eu te pergunto, você sabe o que aconteceria se o Bolsonaro indicasse um nome conservador e este nome fosse rejeitado pelo Senado Federal? Nada. Não aconteceria nada. O presidente apenas teria o trabalho de ter que escolher outra pessoa. Você concorda comigo, então, que ele primeiro deveria indicar o nome ideal? E se este fosse vetado, aí sim indicar o Cássio Nunes ou qualquer outro nome mais agradável às raposas de Brasília? Mas ao contrário disso, sua estratégia foi fazer logo de cara a indicação do establishment. E sinceramente, torço para que Cássio Nunes faça a diferença na instância máxima da nossa justiça. Como falei, eu quero vir aqui mais pra frente e falar que eu estava errado e que Bolsonaro não poderia ter feito escolha melhor. Eu tenho também que ser justo com o nosso possível novo ministro, pois muito do que estão espalhando sobre ele são informações deturpadas. Informações essas que até eu me deixei levar. Por exemplo, Cássio Nunes foi realmente contra a extradição de Cesare Battisti. Só que a extradição era para a França e não para a Itália. E tal decisão evitou que o terrorista tivesse um desvio no curso do processo, em vez de ser enviado para pagar pelos seus crimes no país onde os cometeu. Sobre as lagostas, primeiro temos que entender que o TRF não tem o poder de escolher o que os ministros do Supremo vão comer ou deixar de comer. No caso, o seu julgamento analisou a legalidade da compra. Ele não deu o seu parecer pessoal sobre a imoralidade da questão. Ele, como juiz, tinha que responder se era ilegal ou não. E de acordo com seu perfil garantista, considerou que não era. Mas o responsável por exigir lagostas, uísques envelhecidos e vinhos premiados devidamente bancado com dinheiro do contribuinte, foi o então presidente do Supremo, Dias Toffoli. Agora, o que é inegável, e não adianta tergiversar, é que Cássio Nunes não é conservador. Cássio Nunes não é defensor das pautas de costumes. Nunca se posicionou favorável à prisão em segunda instância. Nunca criticou o ativismo judicial. E assim como Gilmar Mendes, é um juiz garantista. Para quem não sabe, juiz garantista é aquele que evita ao máximo a punição dos réus. É aquele juiz que evita colocar os corruptos atrás das grades. Esse é o perfil do indicado do Bolsonaro, goste você ou não. Agora, de que forma ele vai atuar na Suprema Corte? De fato ninguém sabe, nem Bolsonaro. Outra coisa,
o nosso presidente não é burro, é óbvio que ele está colocando um aliado no STF. Eu tenho certeza que o Cássio será favorável a todas as decisões do governo. Inclusive, acredito que sua escolha vai ajudar a acabar com o inquérito do fim do mundo. Porém, diferente do Aras, que tem um cargo de 2 anos, Cássio ficará 27 anos no STF. Em face disso, a questão que fica é a seguinte: vamos supor que em 2026 um Ciro Gomes da vida ou um poste do Lula seja eleito. Será que nesse caso o ministro agiria como uma barreira às pautas da esquerda dentro da corte ou um facilitador? Um juiz conservador é aquele que julga de acordo com a literalidade do texto constitucional, independente das suas motivações pessoais. Já um juiz progressista é aquele que interpreta o texto constitucional de acordo com as suas aspirações políticas e ideológicas. E é aí que mora o perigo. Bom, mas vamos agora entender as implicações diretas da indicação do novo ministro, o que nos possibilitará avaliar já no seu primeiro ano de atuação no Supremo se Bolsonaro acertou ou se cometeu a pior canelada do seu governo. Como sabemos, a segunda turma do STF está julgando a ação que pede que seja declarada a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro para julgar o ex-presidente Lula. Dependendo do resultado desse julgamento, as sentenças da Lava Jato contra Lula podem ser anuladas e o ex-presidente poderia voltar a poder concorrer em eleições. A segunda turma é composta por Celso de Mello, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Fachin e Carmen já votaram e são votos contrários à tese de que o ex-juiz da Lava Jato foi parcial na análise das ações penais envolvendo o petista. Já Lewandowski e Gilmar já indicaram em votos de outros julgamentos que vão considerar Moro parcial. Dessa forma, o voto de Minerva caberia a Celso de Mello e ainda não se sabe como o ministro votaria nesse caso. Celso costuma ser o fiel da balança no colegiado nos temas referentes à Lava Jato, ora votando a favor da operação, ora contra. Em outras ocasiões, Celso de Mello já considerou Moro parcial, como na condução de processos envolvendo o Banestado. Caso o Supremo não resolva de forma ilegal transferir Cássio Nunes de turma, é ele que vai assumir a vaga de Celso de Mello na segunda turma. No entanto, como falei, o escolhido do Bolsonaro é conhecido por ser garantista. Posicionamento parecido com o de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. O que torna o cenário favorável ao bandido de 9 dedos. Outro ponto é que Celso de Mello costuma ser também o voto de Minerva com relação aos julgamentos da Lava Jato. E já foi aventado, e isso eu não sei se é verídico ou não, que Cássio é um crítico da Lava Jato. Há quem diga que ele na corte ajudaria a enterrar a operação. Ou seja, o novo ministro pode contribuir ou impedir para que Lula fique elegível. Assim como também o novo ministro pode ser uma força contrária ou favorável aos processos da Lava Jato. E dependendo da sua atuação nessas duas questões, saberemos se Bolsonaro errou ou acertou na sua escolha. Saberemos se Bolsonaro é um grande estrategista ou se traiu os anseios dos seus eleitores. Eu ainda tenho confiança na primeira opção, por isso sigo com o presidente. Mas se o indicado do Bolsonaro der qualquer parecer favorável ao Lula, vai ficar bem complicado. A debandada será gigante. Mas e você? Você continua confiando no presidente? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Pessoal, por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores vêm sofrendo, se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Outra forma de ajudar o canal é se tornando membro da Brasil Paralelo através do link que também está aqui na descrição desse vídeo. Me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!